preciso saber sobre esse sistema? Vejam só, para fins de prova de caixa, eu espero algo muito específico? Não, eu espero entendimento mais geral. Se cair algo muito específico, seria algo mais para CVM, para Banco Central, eu não precisaria especificar tanto, eu não me preocuparia aqui em especificar tanto, não, tá? Mas o entendimento geral é bacana de compreender. E aí, quando eu falo sistema de pagamentos brasileiro, eu tenho que entender que para esse sistema existir, eu preciso levar em consideração alguns princípios. E que princípios são esses? Bora aqui entender, tá? Os participantes devem ter acesso a informações, princípio do sistema de pagamentos brasileiro. E ele informa aqui pra gente que os participantes devem ter acesso a informações claras e informações objetivas. Tem que ser tudo muito claro e muito objetivo. Que lhes permitam identificar quais são os riscos em que incorram nos sistemas que utilizem. Tá? Então eu tenho aqui que saber exatamente quais são os riscos, tá? Eu tenho aqui ainda, as regras e os procedimentos devem possibilitar e incentivar o gerenciamento e a contenção de riscos de crédito e de liquidez, bem como estabelecer claramente, para estes fins, as obrigações das câmaras e dos prestadores de serviços de compensação e de liquidação e dos participantes. Então, essa aqui é a regra quando nós falamos sobre o nosso sistema de pagamentos brasileiro. Esses aqui são os nossos princípios que precisarão ser observados pelos participantes. Além disso, eu tenho aqui a liquidação que eu vou entender como o pagamento de uma obrigação em caráter irrevogável e incondicional. Uma vez que é feito, não pode ser desfeito. Em conta mantida no Banco Central do Brasil, deve ocorrer o mais cedo possível, no dia para o qual foi estipulada. Então, vai ter aqui a liquidação de uma obrigação. Se eu tenho uma liquidação dessa obrigação, ela é irrevogável, ela é incondicional e a característica dessa liquidação é que ela acontece o mais cedo possível. Tá? Essa aqui é uma condição que nós temos quando nós falamos aqui a respeito desse sistema de pagamentos brasileiro. A tradição do ativo negociado e a efetivação do correspondente pagamento devem ser mutuamente condicionadas. Eu vou pagar e receber. E isso aqui tem um condicionamento mútuo, tá? Eu pago e eu recebo ao mesmo tempo. É basicamente essa a compreensão quando nós falamos aqui sobre essa lógica do sistema de pagamentos. Além disso, eu tenho o seguinte: a infraestrutura operacional das câmaras e dos prestadores de serviços de compensação e de liquidação deve ter adequado nível de segurança e confiabilidade. Eu não posso ali de alguma maneira não confiar no sistema, eu preciso confiar nesse sistema. Dispõe de planos de contingência e de recuperação capazes de assegurar o processamento no próximo ciclo de liquidação. Tá? Então aqui eu tenho que ter esse nível de segurança e eu preciso ter um nível grande de confiabilidade e isso vale para os participantes do sistema. Tá? Então essa aqui é a regra que nós temos. Além disso, eu tenho aqui, os meios e procedimentos para a liquidação de obrigações devem satisfazer as necessidades dos usuários e ser economicamente eficiente. Então tá aqui, essa nossa lógica, tá? Essa nossa condição. Eu preciso suprir as necessidades e eu tenho que ser economicamente eficiente. Eu não posso trabalhar na base da eficiência. Eu não posso trabalhar na base da ineficiência, não, tá? Eu tenho aqui os critérios de acesso aos sistemas. Esses critérios devem ser públicos. Eu quero participar aqui desse sistema público, tá? A regra deve ser pública. Objetivos e claros, possibilitando assim uma ampla participação, admitidas restrições com enfoque sobretudo na contenção de riscos. Eu preciso conter ali os riscos. E aí, o que é que eu tenho aqui ainda? A estrutura organizacional e administrativa das câmaras e dos prestadores de serviços de compensação e de liquidação deve ser efetiva e deve ser transparente, de modo a possibilitar, inclusive, a avaliação do desempenho dos administradores e contemplar os interesses dos participantes. Então, esses aqui são os princípios quando nós falamos aqui a respeito desse nosso sistema de pagamentos. Bem genérico, Amanda, bem genérico, baseado em lógica de transparência, baseado aqui em lógica de funcionamento para dar acesso para que todo mundo tenha o máximo de informação possível. Mas eu preciso ir mais além e entender como é que acontece o processo de organização. E aí, nesse sentido, o atual sistema de pagamentos brasileiro, o SPB, foi organizado para, além de atender os princípios que estão dispostos, que foi o que nós vimos, transferir, e olha lá, eu tenho que tirar os riscos do Banco Central e jogar esses riscos para os participantes. O que acontecia antigamente? O Banco Central assumiu o risco. Quando o Banco Central assumiu o risco do pagamento, as instituições tendiam a ser mais risk lovers, mas mais propensas ao risco. Elas tendiam a se expor mais para poder ter um resultado. Elas tinham muito mais propensão, vamos dizer assim, a aceitar os riscos. Eu tenho aqui. No sistema antigo, o Banco Central, então, assumia todos os riscos de insolvência, pois garantia a todos os participantes créditos para pagamentos de operações sem limites e sem garantias. Então, o Banco Central era uma contraparte bem flexível, tá? Assim, um participante poderia ficar exposto à posição de valor elevado, ficar exposto em posição de valor elevado, mesmo sem possuir recursos e ou garantias para aquela operação. Com o Banco Central ia fazer a cobertura, eles tendiam a se expor mais. Como o Banco Central assumia esse risco, as instituições estavam
de certa forma, incentivadas a abusar cada vez mais da sorte, tá? Então, esse aqui, o movimento que nós tínhamos, tá? O gerenciamento dos riscos do atual sistema de pagamentos brasileiro é feito através da implantação de sistema centralizador de transferências. A gente vai falar já sobre esse nosso STR, de grandes valores com liquidação bruta e em tempo real. Esse sistema é chamado de Sistema de Transferência de Reservas, ou STR. O que é que acontecia antes? O que é que mudou? Deixa eu pegar aqui meus caetanos, para ficar claro para vocês. Antigamente, as transferências, elas eram finalizadas no fim do dia. Então, digamos que eu tivesse que transferir para você 120 caetanos, aqui, eu tenho uma conta no Banco do Brasil e eu preciso transferir para você 120 caetanos. Aqui, tá? 20 e 100. Então, você precisa transferir para você. Eu, Banco do Brasil, vamos desenhar aqui. Eu, Amanda, tá aqui 2A, precisava transferir para você 120 caetanos. E a minha conta estava sediada no Banco do Brasil. E vamos dizer que você precisava transferir, por exemplo, para uma conta. Eu precisava transferir para você que está na Caixa. E você precisava transferir para um terceiro 80 caetanos. Você está na Caixa Econômica Federal. E precisava transferir para o usuário Z o valor de 80 caetanos. O que acontecia? Na relação Caixa e Banco do Brasil, o Banco do Brasil dizia: Caixa, eu tenho que transferir 120 caetanos. E a Caixa dizia: Banco do Brasil, eu preciso transferir 80 caetanos. E aí, o que acontecia antigamente? Esse processamento era um processamento diferido. Era uma liquidação diferida líquida. Ou seja, no fim do dia, o Banco do Brasil passava apenas 40 caetanos para a Caixa Econômica. Para que não precisasse, por exemplo, ir 120 caetanos de um lado e do outro lado, deixa eu ver aqui meus 50, tem muitos caetanos aqui. E não precisasse vir 80 caetanos da Caixa para o Banco do Brasil. Para não ficar indo 120 e voltando 80, o que eles faziam? Não, vamos só mandar 40. O Banco do Brasil só manda 40 para a Caixa. Só que essa liquidação líquida fazia com que os bancos fossem acumulando obrigações ao longo do dia e eles poderiam chegar no fim do dia e não ter o recurso para pagar. Só que o Banco Central, ele arcava com isso. O que ele fez? Não, a partir de agora não é assim que funciona. Vão os 120, sim, e voltam os 80. Não tem problema. A liquidação, ela passou a não ser mais líquida via acerto de contas, mas ela passou a ser bruta. Vai o valor inteiro e volta o valor inteiro. E essa liquidação bruta, ela acontecia em tempo real, o que reduz os riscos na transação, o que reduz os riscos na transação das instituições financeiras. Então, foi essa a lógica do que nós vamos ver mais à frente no sistema de transferência de reservas, o funcionamento do nosso STR. Tá? Então, essa aqui, a lógica de funcionamento desse nosso STR. Então, ele fazia a liquidação bruta. Vamos ver. E aí, ok, então agora já tem algumas definições. E quais são, então, as diretrizes desse nosso sistema de pagamentos brasileiro? O que é que a gente vai ter? As diretrizes do atual sistema de pagamentos brasileiro são as seguintes. E aí, o que é que a gente vai ter? Qual é a definição qual é a definição do papel do Banco Central? Então, tá aqui. Primeira definição que nós vamos ter. Vamos só organizar. Cabe ao Banco Central a regulamentação da liquidação financeira, pagamento via conta de reservas bancárias. Essa conta fica lá guardadinha no Banco Central. Cabe ainda ao Banco Central realizar exigências operacionais aos seus participantes, tá? Além disso, cabe ao Banco Central fazer as exigências operacionais das clearing house, que é o caso da Bolsa, e o estabelecimento de regras de controle de risco, tá? Então, tá aqui esse nosso movimento, tá? Vamos em frente ainda. Eu tenho o seguinte aqui. Para fazer essa redução do risco de crédito do Banco Central, o que é preciso fazer? Onde é que o Banco Central ele deve entrar? Vamos ver aqui. Ele entra fazendo monitoramento em tempo real do saldo da conta de reservas bancárias de cada participante que fica dentro, inclusive, do Banco Central. Então, ele faz isso. Estabelece ainda, para redução de crédito, os horários que devem ser seguidos no lançamento dos resultados financeiros que forem obtidos pelos participantes do sistema de pagamentos brasileiro. E ainda, faz o estabelecimento de contratos com deveres e responsabilidades entre o Banco Central e os demais participantes, tá? Então, essa aqui, a movimentação que nós temos quando falamos nessa estrutura. Além disso, vamos falar um pouquinho de tempo. Quando eu falo dessa irrevogabilidade e dessa incondicionalidade dos pagamentos, o que é que eu tenho aqui? Dentro da lógica de funcionamento do sistema de pagamentos brasileiro, tá? Quando executados através do STR, do Sistema de Transferência de Reservas, e lançados na conta de reservas bancárias, as ordens de pagamento não podem mais ser canceladas. Elas são irrevogáveis e ainda são incondicionais, tá? Então são irrevogáveis e, além disso, também incondicionais. Quando executadas por valores multilaterais e líquidos, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que aí não acontece via Banco Central, mas acontece via Clearing House, que também terão garantia de liquidação, também são, assim, irrevogáveis e incondicionais. Além disso, eu tenho aqui ainda, que é lógica, que é diretriz do funcionamento do sistema de pagamentos brasileiro, o conhecimento pleno dos participantes do sistema de pagamentos brasileiro com relação aos riscos associados. E aí eu tenho definição dos riscos de operar dentro do sistema de pagamentos brasileiro, uma definição das responsabilidades. Eu tenho que definir a responsabilidade individual de cada participante e mecanismos de repartição de perdas, caso ocorra alguma inadimplência. Quem é que vai arcar com essa conta? Além disso, ali é uma diretriz do nosso sistema de pagamentos, a redução de defasagem entre a contratação da operação e a liquidação, a menor defasagem possível. E aí, grande parte das operações serão liquidadas com valores brutos
e em tempo real. A maior parte vai seguir essa lógica. Ou seja, a defasagem entre a contratação da operação, faça uma TED, e o seu pagamento, ou faça um PIX, e a sua liquidação é praticamente zero, praticamente inexiste. Finalmente, aqui na estruturação das clearing houses, com mecanismos de redução de riscos, o que a gente vai ter? Que essas clearing houses, que nós vamos compreender, operando no conceito de eu entrego e você paga. Isto é, a entrega dos ativos financeiros ali negociados é feita mutuamente com o pagamento da operação. Eu te entrego, você pagando, é tudo junto. Como a clearing house é centralizando com a clearing house centralizando e intermediando a operação, a gente vai ver um pouquinho mais de clearing house mais à frente. E o estabelecimento de garantias e limites de operações envolvendo a clearing house deve ser definido. Além disso, é necessária a adoção de uma base legal adequada. E por isso, eu tenho o estabelecimento de base legal adequada serve para institucionalizar e normatiza as regras, os deveres e direitos dos participantes. Tem que ter um funcionamento adequado ali. O sistema de pagamentos brasileiro é normatizado pela Lei 10.214/2001 e as suas atualizações. Essas são as diretrizes. Amanda, mas ainda não está claro como é que funciona aqui esse meu sistema de pagamentos brasileiro. E aí, se não tiver claro para vocês, respira fundo que vai clarear sim, ok? A partir da nossa próxima aula. Então, não sai daí que eu volto já.